Muito bom dia, Daniele Quintanilha. Um grande prazer te receber. Mas antes, gostaria de cumprimentar todo que nos assiste, associado, empresários, amigos que estão aqui acompanhando a CDL Vitória. E já adianto que nós estamos com um podcast interessantíssimo, com um conteúdo que certamente poderá te auxiliar, poderá estar lado a lado no seu desenvolvimento, e falo, vale a pena estar aqui. E também já adianto, estou conversando com a mais nova associada da CDL Vitória, e tenho bastante coisa para falar hoje. Muito bom dia, Daniele. Bom dia, Wagner. Agradeço aí o convite. É um prazer enorme agora fazer parte ainda de forma mais próxima, né? Eu acho que é o início de muitas coisas boas que a gente vai fazer em conjunto. Não tenho dúvida. Então vamos falar um pouquinho da Daniele. Quem é Daniele? Daniele, primeiro, é uma autora de um livro, inclusive, que eu tenho uma afinidade enorme com o tema. E eu já vou mostrar aqui para todos, olha, vale a pena. E tem outra coisa, é meu esse daqui. É meu, recebi uma dedicatória, tá aqui dentro. Mas o mais importante que tem é o que está escrito, é o conteúdo. Então, vamos lá, olha, mostrar um pouquinho de novo para vocês, hein? Vale a pena ter acesso ao conteúdo. E o nome do título está aqui, Famílias Empresariais. Vamos dialogar? Olha uma provocação. E vamos dialogar o quê? E com quem? Daniela Quintanilha é a nossa psicanalista, especialista em empresas familiares e mestre em administração. Além de ter um DNA muito próximo aí do associativismo, do cooperativismo, uma história fantástica e muito pode nos ajudar. Bom, vou pedir para parar de falar e perguntar, porque eu quero te escutar. Estou curioso com um monte de coisa e já queria, assim, de fazer uma provocação logo de início para a gente colocar muito calor, muita energia positiva, alta, levar essa energia aqui e perguntando aí, nesses seus 15 anos de atividades, como gerente, com fundadores, com empresas familiares, qual foi o principal desafio e o que você faz nessas empresas? Bom, vamos lá. Os desafios são muitos, né? Quando a gente pensa, depende até da perspectiva do olhar para a gente falar de qual desafio se trata, né? Quando a gente fala de empresas familiares, eu acho que o grande desafio é a gente transmitir essa empresa através das gerações. Esse sonho, né? Quer dizer, qual é o desafio de um fundador, né? O empresário, o empreendedor encantado com o seu projeto, com o seu sonho, e de repente aquilo vai crescendo, vai gerando perspectiva, inclusive, de manter toda a sua família a partir desse sonho que foi gerado por ele. Numa determinada etapa da vida, ele tem já seus filhos, seus sobrinhos, né? Quem sabe algumas possibilidades de estarem trabalhando próximo a ele. Como é que vai fazer esse processo sucessório? Como é que ele vai deixar de estar sentado na cadeira que é tão próxima a ele, né? Que faz parte da vida dele. Muitas vezes, né, para um fundador, a empresa é a extensão da vida dele. Ele não consegue nem fazer a distinção. E se ele não consegue fazer a distinção, ele também tem muita dificuldade de dar oportunidade para que outros venham a compartilhar dessa posição de liderança tão próxima e tão, né, faz parte da vida dele. Então, muitas vezes a gente escuta o fundador falando, imagina, eu quero sim que meu filho, que meu sobrinho, que venha me ser o meu sucessor, que assuma a posição de liderança, só que no fundo, ele não consegue se desapegar. Ele tem dificuldade, inclusive, de ter confiança de que essa pessoa que vai estar chegando vai fazer um trabalho tão sério e tão certeiro como ele para dar continuidade do negócio. Então, o maior desafio de um sucedido é realmente entender que tem alguém que não está tão preparada como ele, mas que ele pode assessorar e ele pode apoiar para que essa pessoa possa assumir. E aí tem o desafio do sucessor, né? Que também não é fácil.
Muitas vezes ele é comparado o tempo todinho a esse pai, esse tio, essa tia brilhante, e ele é diferente. Ele quer fazer uma gestão diferente, ele quer inovar, não que ele queira dizer que o que estava sendo feito não estava certo. Sai inadequado, né? Não é uma questão de certo ou errado, mas ele quer botar um pouquinho do traço dele. E às vezes ele sente dificuldade, ele não tem abertura para isso na empresa, sem contar que ainda tem outro desafio quando você me pergunta dos desafios, né? E aquele jovem que faz parte de uma empresa familiar e que não deseja trabalhar naquela empresa. Como é que é isso? Né? Como é que vai ser a carreira dele? Quais são as perspectivas dele? Porque se a gente for olhar, ele vai ser um sócio no futuro, ele vai herdar aquela empresa. Querendo ou não, ele vai ganhar de presente aquela empresa em algum momento e ele vai ter as responsabilidades como sócio. Então, ele também precisa ser preparado. Eis mais um desafio, por exemplo. E algo que já me chama atenção nessa primeira colocação, já dos desafios, desse trabalho que especificamente é desenvolvido por você ali, de assessorar, de ter aquela mentoria e tudo, é a parte de lidar com sonhos. Então, sonhos de um fundador, sonhos de uma empresa e tal. É um processo que acontece nas empresas, essa formação ali tratar com as expectativas dos sonhos dos envolvidos. E nesse processo ali, qual é a importância, na sua percepção, nesse processo do trabalhar o sonho, trabalhar a vida, trabalhar, enfim, até mesmo um estilo que foi conduzido de uma família inteira, muitas vezes? Nossa, excelente pergunta e super preciosa, porque o sonho costuma ser algo particular, privado. Só que quando a gente fala de transmitir uma empresa, que é um sonho, né, de alguém, de uma geração para outra, se esse sonho não for compartilhado, ele não consegue ser sustentado através das gerações. Então, para esse sonho também ser um sonho do filho, do sobrinho, da filha, tem que ter um tracinho daquela pessoa também. Tem que ter um espaço para que essa pessoa possa falar o que é importante para ela, o que ela acha. E você tinha me perguntado como é que é o nosso trabalho, né? É justamente a gente, não é à toa que eu escrevo um livro, Famílias Empresárias Vamos Dialogar, porque a gente precisa conversar. A gente precisa ouvir as expectativas, a gente precisa entender dos sonhos, o sonho de uma geração antecessora, o sonho da geração que está atuante ali naquele momento, que é mais jovem, aonde tem um elo, né, de união entre uma possibilidade da gente juntar esses sonhos e transformar, remodelar esse sonho para que possa ser compartilhado entre as gerações. E aí a gente precisa mediar isso, precisa escutar, porque muitas vezes o que acontece? A gente só pensa no que está certo, no que está errado, quem é que vai argumentar mais para convencer o outro de que aquilo é o mais adequado. O que é juridicamente O mais correto, ou qual é a melhor oportunidade de negócio pela experiência que se tem, né? É claro que isso tem que ser considerado, mas a gente precisa escutar as pessoas envolvidas naquela empresa familiar, porque se não for compartilhado, o sonho que não é meu, eu não tenho garra, eu não tenho intensidade para levá-lo adiante. Então, para eu poder ter essa energia, inclusive para me capacitar, para me qualificar, para ter, né, tudo que uma empresa realmente precisa de ter, a partir do momento que você tem uma liderança, se você não tem uma liderança apaixonada com aquele propósito, ela não consegue atrair a sua equipe, né? Atrair os seus clientes, seus fornecedores. Então, o encantamento, ele não é dado assim como garantido, né? Ele tem que ser construído. E para ele ser construído, eu tenho que poder expressar qual é a minha parte ali, qual é o meu traço ali de característica de personalidade ou aquilo que eu acredito e que tem espaço para isso. Porque às vezes a gente vê uma briga de gerações, né? Onde a gente vê assim o jovem querendo, vamos modernizar, vamos trazer, né, um projeto de comércio online. Na época que não tinha pandemia, né? Tinha alguns que já falavam disso e às vezes seus pais falavam, não,
mas isso não vai dar certo, né? E aí, no meio da pandemia, quem brilhou, né? Quem pôde trazer essas oportunidades? Esses jovens, olha que preciosidade. E aí a gente, os mais velhos, nós podemos aprender muito com eles, Sem dúvida. né? Um processo de desenvolvimento quase que coletivo, né, ali, Mas na prática, conta para nós, tem alguns pontos aqui, uns pontos muito interessantes, que eu acho que a gente deveria certamente teremos assunto para conversar 30 horas, se aqui Verdade. tivéssemos disponibilidade. Mas alguns assuntos aqui que muito já destaca, né? Falar de gerações, falar de conflito, falar de propósito, falar de alinhamento de expectativas. Estamos lá, aconteceu, e isso é muito mais normal. Inclusive, antes de a gente iniciar a nossa conversa aqui, a gente já falava, né, de uma estatística da quantidade de empresas que ali que são familiares, que passa por pela sucessão, muitas daquelas que não conseguem fazer essa Sucessão. sucessão, inclusive até da sua própria experiência com relação a isso, na prática. Como isso acontece, como é tratado, como que o seu trabalho especificamente, a consultoria, ou seja, o programa que, inclusive, quero que fale um pouquinho ali na frente para nós, está posto para todos que estão passando nesse momento, atua. Primeiro que a gente precisa identificar as expectativas. Então, literalmente, a gente precisa conversar com as pessoas, né? Com o fundador, com a mãe, com o pai, com os filhos, e falar, ok, existe uma empresa familiar, e como que é você diante dessa empresa? O que você quer? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Quais são os seus interesses? E a gente precisa ver se tem espaço para esses sonhos, para esses interesses. Então, a gente precisa conversar muito. Eu costumo dizer que no nosso processo de consultoria, a gente tem as etapas individuais, que são os encontros muito específicos e muito particulares, mas a gente tem os encontros em família, onde a gente precisa alinhar essas expectativas. Eu entro como essa mediadora para fazer laço, para tentar dar liga entre o que uma geração está pensando e o que outra geração está pensando. Será que não tem oportunidade da gente caminhar junto? Qual é o ponto em comum? De que forma que a gente precisa flexibilizar? Aonde um precisa flexibilizar e o outro também precisa. É sempre uma flexibilização das duas partes. Então, esse é um ponto muito importante da mediação das conversas e literalmente fazer um planejamento. E quando eu falo de planejamento, a gente tem, inclusive, um programa de desenvolvimento de herdeiros, que é um programa com uma intensidade muito grande, com muita capacitação, porque o herdeiro não é preparado de uma forma natural. Ele precisa ter ações direcionadas e planejadas para que realmente o resultado seja mais efetivo, e a gente faz isso. Então, pensa o seguinte, às vezes o herdeiro, ele não sabe nem quais são as suas habilidades, as suas competências, quais são os seus interesses. Então, imagina o quanto a gente contribui quando a gente começa a mapear as competências, as habilidades, e começa a falar, ei, rapaz, puxa vida, moça, você está na área financeira e você tem um perfil comercial. Por isso que você não está performando, por isso que você não está trazendo resultado onde você está, por isso que você está desmotivada, você está na área errada. Porque muitas vezes, o que acontece numa empresa familiar? Como eles têm muito comprometimento, eles são alocados, os familiares, onde a empresa está precisando. Não pergunta-se ou não para analisar qual é o perfil e qual é a habilidade. Às vezes vê a relação de confiança, a pessoa é de confiança, o menino é trabalhador, essa menina tem um comprometimento, então vamos colocar aqui em tal área, e parar para poder pensar. Qual é a habilidade, qual é o interesse? Muitas vezes os jovens nem sabem as suas potencialidades. Eles têm que ser descobertos. E tem outra, é um desafio para esses jovens, porque eles são vistos na empresa da família como os filhos dos donos. É como se eles não tivessem competências, habilidades, eles são vistos como filho da Daniele, né, o filho do Wagner, eles não são vistos como nome próprio, como a sua competência. Então, para eles poderem provar
a sua competência, a sua habilidade, não é fácil para eles. Não é fácil para eles. Desafio, desafio. E eu adorei aqui superficialmente falou do programa de desenvolvimento de herdeiros que alguém falou comigo aqui no momento que você estava explicando aqui, falou assim, olha, parece que vai ter uma parceria com a CDL para os associados aí, de forma diferente, para ter acesso de forma mais aprofundada. Me falaram aqui, foi um mosquitinho aqui, que eu já de antemão adianto para os associados, que vale a pena, primeiro, se ater ao assunto, segundo, após compreender, após saber da real necessidade, se desenvolver para poder desenvolver outros, né, e etc. Às vezes, uma empresa, um grande negócio, é o que a gente vê naturalmente, tanto aí nas mídias, mas quem também, igual a CDL, está próximo do empresariado, do ambiente de negócio, verifica que empresas que deveriam estar de pé e não estão por conta de uma preparação como essa, nos deixa atentos. E é por isso que estamos tendo papo, conversas como essa, porque nós estamos aqui também para ajudar a desenvolver e entregar soluções, e eu tenho absoluta certeza que um programa como esse, e vale a pena, gente, sigam na rede social, entendam um pouco, programas como esse, chegando através da mão da CDL Vitória, pode auxiliar muito e salvar muitos negócios. Quando a gente conversa desse assunto, eu nem deixei você falar, hein? Eu já tenho um convênio aí que a gente já tem um trabalho. Já está feito, a gente tem que voltar aqui em público. A gente vai ter que voltar aqui para falar, o convênio está assim, assim, assim para os nossos associados, e isso vai ser um grande prazer. Nossa, que prazer vai ser, com certeza. E eu quero já agradecer de imediato, inclusive, a Ana, que trabalha conosco, o nosso time aqui, ó, a Juliana, todo mundo, o Caleb, que viabilizou a sua vinda aqui, que para nós está sendo uma grata possibilidade de trazer esse conhecimento de forma muito leve para quem nos assiste. E quando a gente fala do assunto de sucessão, de família, de empresa, é natural que é um assunto que, a princípio, um grande tabu. Em algum momento a gente verifica que houve uma confusão, inclusive de ferramentas. Quando você fala de um assunto como esse, alguém já fala de hold, outro já fala de blindagem patrimonial, o outro já fala de governança, o outro já fala de conselho de administração e etc. e tudo. Nós sabemos que para esse processo, o conselho de administração, o conselho de acionistas, o conselho executivo são ferramentas fundamentais, especialmente quando ela está dentro de uma governança corporativa muito bem posta. Mas para exemplificar e trazer para dentro de um processo lógico para quem nos assiste, eu gostaria muito que, na sua visão, você falasse para nós, colocar aonde que de fato entra, onde está nesse processo os conselhos, especialmente de administração, de acionistas, e a importância deles nesse processo. Primeiro, eu acho importante, eu vou linkar o nosso assunto anterior a esse, porque a gente precisa envolver os jovens na construção desses processos, inclusive de governança, porque eles vão ser o futuro da empresa, né? E quando a gente fala de governança, às vezes parece assim só para as grandes empresas, né? Imagina um negócio de uma estrutura enorme. E eu diria o seguinte, a gente tem que ter um olhar mais simples para esses processos. O que a gente tem é que definir os espaços, onde é o espaço da família, onde é o espaço da propriedade, onde é o espaço da gestão. E quando a gente vê a distinção dos espaços, é onde a gente entra a formação desses conselhos. E não preciso de ter um conselho de administração formal, numa estrutura enorme, mas pensa o seguinte, um conselheiro independente, alguém que você contrata de fora para ajudar numa hora de uma ponderação estratégica do seu negócio, você ter a percepção de alguém que está de fora. Olha a importância, a relevância disso, que é diferente de uma consultoria, né? Bastante diferente. Quando a gente fala de um conselho de família, que eu sempre falo o seguinte, mais importante do que falar que a gente vai ter um conselho de família é entender o papel do conselho de família.
O conselho de família, que pode ser comitê de família, ele tem a responsabilidade de cuidar do desenvolvimento dos herdeiros. Ele tem a responsabilidade de preservar os valores daquela família e daquela empresa, porque se os valores se perderem, como é que vai ser o futuro daquela empresa? Como que a gente vai garantir que o que deu certo até agora vai continuar funcionando dali para frente? Ou que algumas coisas precisam ser remodeladas? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai olhar para esses jovens e vai falar o seguinte? E aí eu vou dar uma provocação que eu faço o meu diagnóstico quando eu entro numa empresa familiar. Primeira coisa eu falo, eu quero conhecer um pouco desses herdeiros. Me fale o que eles estão fazendo, se eles estão trabalhando, se eles estão estudando. Me conta um pouco desses herdeiros. O retrato que eu tenho do futuro dessa empresa é a informação que eu tenho desses herdeiros. A gente consegue projetar como vai ser o futuro quando a Que gente legal. vê esses herdeiros. Então, eu diria o seguinte: se você tem os herdeiros que estão lá, que gostam de desafio, que estão estudando, que estão se desenvolvendo, que estão buscando inovação, vocês estão no caminho certo. Se vocês têm um monte de herdeiro lá, né, mais paradinho, mais na dele, mais acomodado, fique atento. Fique atento que isso não vai ser bom para o seu futuro. Então, aí pode falar o seguinte: mas ele pode não trabalhar na empresa. Sim, mas ele vai ser um sócio. Ele vai ser um acionista desatualizado, sem estar aberto para o que está acontecendo no mundo, e ele vai ter o poder de decisão. Por isso que esse programa que a gente tem, que é o programa Próxima Geração, um dos itens é trabalhá-lo como futuro acionista. Ele precisa saber dessa responsabilidade, ele precisa entender de governança, ele precisa entender como a gente vai tratar da longevidade do negócio e qual é a responsabilidade dele. A responsabilidade não está só na mão do pai e da mãe, da geração antecessora. A responsabilidade também está na mão dele. E eles precisam construir isso juntos. Mas a gente precisa falar isso para eles. Isso às vezes não é dito. Então, Às vezes não tem nem conhecimento da necessidade de, né? isso. E aí acontece o seguinte: se eles não têm o conhecimento da necessidade, e a necessidade está lá, ela vai aparecer. E como você não está preparado, o que vai acontecer? O seu negócio não vai seguir adiante, que é o que você falou. Você não dá continuidade ao negócio, por isso a importância de uma instituição como a CDL, de oferecer aprendizado, de trazer conhecimento, de dar a oportunidade de fazer convênios com cursos de formação que vai trazer essa oportunidade para esses empresários, para essa família empresária. Então, isso é precioso. Você está próximo de uma fonte que vai trazer uma provocação para a sua família e vai dar oportunidade de crescimento para o seu negócio. Isso é essencial. Olha, primeiro eu agradeço pela sua fala. Agradeço por quê? Por 2 motivos. De forma muito clara para nós, os nossos associados, na sua grande maioria, são micro e pequenas empresas. Inclusive micro e pequenas empresas com grandíssimo potencial de se tornar médias, grandes, talvez até megas empresas. Sim. E nós estarmos externando de forma muito clara que é possível, de forma simples, organizada, e deve-se para todas, e isso é um papel da CDL Vitória, está aqui sendo o elo, primeiro, para levar o conhecimento, e segundo, para mostrar a ferramenta, ela não é uma ferramenta que se olha como se você tivesse debaixo de uma montanha inalcançável, muito pelo contrário. É possível falar de ferramenta como governança corporativa de forma leve, é possível falar da continuidade da sua empresa com muita tranquilidade. Então, eu agradeço a sua colocação e reforço, aqui na CDL Vitória, os associados terão uma entidade, têm e terão uma entidade que se preocupa com o desenvolvimento e principalmente com a continuidade deles. Sem associado, sem empresas, sem um ambiente de negócio pujante, não dá para se falar numa entidade forte. Então, e nesse mesmo propósito, a CDL Vitória, entendendo que isso é um DNA, faz parte também do seu DNA, essa continuidade, essa entrega, esse desenvolvimento, além de todo a entrega de conhecimento que nós estamos propiciando, o network,
nós aqui da CDL Vitória temos esse espaço que hoje nós estamos gravando aqui no estúdio, que é dentro de um cowork que tem um objetivo de entregar um benefício para quem está passando por esse processo, para quem precisa começar a se organizar para esse processo, que é um endereço fiscal. Ali dentro, que está muito enquadrado com as famílias que necessitam ter empresas, ou que estão trabalhando com uma hold, ou mesmo que estão trabalhando com uma empresa de administração de bens próprios, enfim, que está organizando ali a gestão. Na sua opinião, qual a importância de ter uma comunidade que apoia os empresários nos seus negócios, como a CDL Vitória? Nossa, assim, eu sou completamente encantada com compartilhamento. Eu acredito que a gente só cresce, só se desenvolve quando a gente compartilha. Então, eu acho que essa oportunidade que vocês oferecem, né, de ter momentos de troca, isso é um crescimento muito grande. E eu realmente acredito, inclusive as famílias empresárias, quando você pega uma família empresária, por exemplo, que a gente coloca junto, porque a gente faz muito isso nos nossos projetos, nos nossos programas também. Então, uma que já tem a estrutura de governança mais, né, mais elaborada, já tem seu processo de sucessão mais estruturado, fez todo um planejamento. Aí você pega uma que não tem nada, né, não tem nada preparado, ainda está meio sem saber o que fazer, por onde começar, consegue identificar a sua necessidade, mas não sabe quais são os passos para dar. Então, quando você tem um lugar para você receber orientação, para você ter referência, para você ter troca, isso é a coisa mais rica que a gente tem. E as pessoas gostam de fazer troca. Elas gostam de ensinar e elas gostam de aprender. Então, quando vocês têm essa função, eu acho que é uma função preciosa. E voltando também para os desafios, né? Se a gente puder, então, ter isso entre gerações, Olha que isso maravilha. é precioso demais. A gente precisa ajudar na mediação, porque é uma coisa complexa, né? Mas é de uma riqueza tremenda. E aonde a gente se fortalece na diferença. Porque é quando eu vejo que tem algo diferente que me amplia o olhar. E se eu não estiver em contato com uma outra pessoa, com uma outra empresa que faça diferente, eu vou continuar no meu mundo. E com isso eu não cresço, eu não desenvolvo. Então, eu acho que a CDL tem um objetivo e um propósito que eu compartilho muito, você bem falou do voluntariado, né, que é muito forte para a gente. Então, assim, compartilhar para crescer e desenvolver. É isso que eu tenho a dizer. Nossa, que legal. E assim, isso é tão evidente, nós vivemos isso de maneira tão forte, porque quando a gente fala, né, de disponibilizar um espaço como esse, eh, quando fala de uma entrega do endereço fiscal, passa, e aí eu preciso de fazer até um recorte com relação ao endereço fiscal, porque o nosso endereço fiscal, ele não é apenas o endereço fiscal que a pessoa habita o seu CNPJ aqui. Nós conseguimos, através de uma organização, através da representatividade que nós temos com os associados, batalhar e defender um incentivo específico para o centro de Vitória, do qual você sai de um incentivo fiscal de 5 para 2% de ISS, aqui no nosso cowork, tendo o seu endereço fiscal, além que vem tudo com isso, essa troca, essa possibilidade de desenvolvimento e tudo. Então, assim, eu convido, mais uma vez, para quem é associado, que conheça um pouco mais, para quem não é, que seja associado e conheça, e para quem não nos assiste, que se aproxime, porque aqui é o lugar de troca, aqui é o lugar de network, aqui é o lugar de conhecer pessoas como você, que muito agrega para nós. Então, no cowork da CDL Vitória também tem endereço fiscal com incentivo fiscal, conheça e venha entender um pouquinho. E eu gostaria muito, muito, muito mesmo, que você falasse umas palavras finais e até em tom de aconselhamento de quem nos assiste, falando assim, o que ele deve fazer daqui para frente, qual seria o seu conselho que você daria para aquele empresário, seja aquele que está iniciando, aquele que está no meio e aquele que pensa que já está no processo de passar o bastão? Primeiro, que ele pare para pensar. Parece uma coisa simples, mas o que a gente vê, principalmente os empresários brasileiros, né, que a gente vive numa luta constante, a gente fica
numa luta, matando um leão a cada dia, né? Correndo, 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 e a gente não para pensar, a gente não para refletir, a gente só fica numa ação autônoma. Então, primeiro, pare. Faça uma reunião. Reunião não é reunião formal, não. Chame seus filhos, sua esposa, seu marido e vamos falar, gente, o nosso futuro. O que a gente está fazendo para o nosso futuro? O que a gente está fazendo para desenvolver os nossos jovens herdeiros? Qual é a parte que nos cabe? O que a gente precisa botar lá no nosso planinho de ação? Qual é o primeiro passo? Vamos identificar as habilidades, vamos identificar as competências, quem é que pode nos ajudar? O que está acontecendo com os sucessores, com os sucedidos? Por que ele está tendo dificuldade de sair ali daquela posição ou de ceder um pouquinho mais o espaço? Vamos escutá-los. Vamos ver quais são as dores que eles estão tendo para a gente poder ajudar, apoiá-lo para que ele possa compartilhar mais um pouco aquele poder, aquelas responsabilidades, mas se apropriar disso, sentar, conversar. Confesso que muitas vezes o mediador ajuda muito, que é o nosso papel, né? Mas às vezes você tem alguém da família que tem essa habilidade lá de mediar, de ajudar. Convida essa pessoa para que as pessoas possam se escutar, possam ouvir as expectativas e outra coisa. Mão na massa, plano de ação. Tem que sair daquela reunião já com os primeiros passos a serem dados, porque senão a gente fica só na boa conversa e sai dali, volta para a rotina, volta para o dia a dia e a gente esquece de se preparar para o futuro. Muito obrigado mais uma vez e acabamos chamando para um novo início. Logo voltaremos aqui para falar um pouco mais das nossas parcerias, tenho certeza. E muitos conteúdos virão e convido mais uma vez a todos a conhecer, acompanhar, estar aqui junto conosco e tá lá com a Daniele, tá lá vendo esse conteúdo maravilhoso no livro, que já é meu, já vou começar, já falo mesmo, já vou maratonar o livro e convido todos que façam mesmo. Muito obrigado, a Cidade Vitória agradece muitíssimo a sua vinda aqui. Eu que agradeço, é um grande prazer. Conte sempre comigo. Será um prazer. Legal.